Bem, a coordenação de produção animal, ela, fora tratar de sistemas internos, ela auxilia a Superintendência de Relações Internacionais nessa questão sobre os assuntos relacionados à pecuária brasileira. E uma das funções dela é representar internacionalmente a CNA ou a pecuária brasileira, né? Então, vou citar dois eventos importantíssimos que ocorreram na América Latina e que envolvem relações internacionais, que é a Comissão Pan-Americana de Inocuidade dos Alimentos, chamada COPAIA, onde tivemos representantes, onde representamos os produtores brasileiros, a reunião Interamericana Ministerial de Saúde e Agricultura. Acredito que, assim como os vegetais, se não mais, a pecuária está diretamente relacionada à parte de saúde da população, né? Ou seja, tanto a transmissão de doenças quanto na alimentação correta dessa população. E o que a gente tem enfrentado realmente eu acho que a gente está começando a inverter o jogo, e esse evento tem tudo para ter bons frutos em relação a isso, é justamente combater o que nos denigre, né? O que falam mal da gente lá fora, ou até mesmo aqui dentro, grupos que não entendem da produção. Então, uma série de dispositivos que eram realizados nos animais no passado e que têm mudado. Então, essa pecuária brasileira moderna é a mesma evolução que a cana sofreu no corte manual para o maquinário. Esse bem-estar animal envolve, então, direto da produção, o transporte e o abate desses animais. E uma outra é o uso abusivo de medicamentos. Assim como na área vegetal, nós somos acusados de utilizar muitos defensivos agrícolas, agrotóxicos, agroquímicos, etc. Na pecuária também somos acusados. Porque o produtor vai gastar a mais com insumo se o custo, né, o lucro dele, a margem de lucro é tão pequena. Então, ninguém compra medicamento veterinário porque quer. Ninguém aplica no animal porque quer, ou ninguém usa na plantação porque quer um defensivo. Se ele pudesse tirar, teria tirado, com certeza, que seria um custo a menos. Então, eu vou começar tratando a parte do bem-estar animal. Queria que vocês tivessem em mente isso, ou seja, é um tema extremamente complexo. Ele envolve ideologia. Então, eu não sei, continuando, algum de vocês, ideologicamente ou por qualquer outro motivo, por exemplo, não consome carne, ou ou acha que os animais não deveriam ser abatidos. Essa parte ideológica é o que mais afeta o setor. Então, ideologias são coisas que deveriam afetar somente a pessoa, não a cadeia em toda, né? Então, a campanha que se faz em cima da ideologia é que é extremamente perniciosa para todo mundo. E aí o bem-estar animal, então, ele envolve essa preocupação ética, a parte de consumidores saudáveis, ou seja, se eu consumir uma carne, um animal que foi bem tratado, essa carne seria melhor ou não, ou eu estaria melhor. E, mais uma vez, a questão ideológica em cima dele. E aí surge, na década de 90, um conceito das 5 liberdades. Né? Então, as 5 liberdades, que, se vocês puderem acompanhar aí, já foram debatidas em inúmeras instâncias, Congresso Nacional, etc., de iniciativas que gostariam de colocá-las em leis. E vários especialistas opinaram que isso não deve ser feito em nenhum momento, porque é impossível garantir as 5 liberdades. Se vocês aplicarem elas a vocês não vão conseguir ter essas 5 liberdades. Principalmente no que envolve os estados mentais. Vocês estão sempre preocupados com a prova, com a matéria do Instituto Rio Branco, vocês estão preocupados com contas para pagar, ou seja, esse estado mental, onde a população tenta colocar quesitos humanos nos animais, é impossível de cumprir, é impossível de mensurar. Então, essas 5 liberdades, elas são realmente teóricas. Essas 4 primeiras, essas eu garanto para vocês, que nós somos um dos melhores países no mundo para garantir essas 4. Porque nós produzimos bem, nós temos ambiente, os animais vivem soltos. Até na carta que a Camila mencionou, vocês vão ver a menção de que os animais na União Europeia vivem a maior parte do tempo fechados, o gado de leite, porque é neve, eles têm que ser suplementados. Então, isso não tem liberdade, você tem comprometimento do comportamento desses animais. As nossas vacas ou de leite ou de corte, ou os outros animais, vivem realmente soltos, né? A saúde, então, nós temos um dos sistemas de defesa agropecuária mais bem reconhecidos no mundo e respeitados, e o comportamento em relação a essa parte de nutrição. Então, o que pega em cima da gente é justamente isso, ou seja, as pessoas tentarem atribuir solidão, ansiedade, frustração, depressão, desesperança aos animais, sentimentos que são tidos como entendimento humano aos animais, que é a chamada humanização dos animais, né? Então, é muito diferente você fazer isso com um cachorro e com um gato, com um animal de produção. Né? Cachorro e gato geralmente ficam doentes junto com o dono, de tanto que eles convivem, dormem na cama e etc.
E essa são as principais razões por que o Brasil é, sim, um dos países que mais se preocupa com o bem-estar animal, porque está diretamente relacionado à competitividade do setor. Então, o bem-estar, falta, né, ou ausência de bem-estar animal não pode ser confundido com maus tratos. Então, esse é um outro conceito que eu queria que vocês tivessem. Maus tratos é lei, é crime, é prisão. A ausência de bem-estar animal não quer dizer que aquele animal é maltratado. Quer dizer que lhe falta algum critério para justamente impedir que ele não morra, que ele não perca a produtividade dele, não cause desperdício de alimentos, perda da qualidade dos produtos. Então, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de uma carcaça de frango, onde houve contusões na carne, que é a mais valorizada no frango, que é a carne do peito, a carne branca. Então, isso aqui são cortes do peito de animais que estavam nesse estado. Alguém compraria um corte de peito com essa coloração? Não, ela parece carne bovina, né? Quando não é, não tem relação. Aumento do risco de acidentes de trabalho, vou falar mais para frente algumas iniciativas que foram provadas já, que melhorar essa questão do relacionamento dos animais com os tratadores, com os manejadores na fazenda, melhora a qualidade de vida deles e deles com a família deles. Aumenta o risco de perda de mercados, e aí os senhores são a nossa linha de defesa em relação a isso, e prejudica a imagem das cadeias produtivas. Então, aqui, essa lâmina é só para ressaltar para vocês que, desde 1934, o país já se preocupava com esse assunto. E, depois disso, inúmeras outras legislações foram publicadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que vai estar abreviado por MAPA aqui, né, onde isso regulamenta a atuação dos diferentes profissionais nas cadeias. Então, esse é um exemplo de um material que o Ministério distribui. Ele também é pressionado, né, claro, muito lá fora, porque ele é o órgão oficial, o órgão responsável por essa fiscalização, o órgão responsável por responder à Organização Mundial de Saúde Animal, que é a OIE, que é a que regulamenta essa parte de bem-estar animal. Então, o que vocês têm que levar é bem-estar animal. O Brasil se importa, sim, com esse tema. Dentro dessa parte do amparo legal, como eu falei para vocês, há a criação e o transporte. Então, há normativas específicas que garantem essa parte da fazenda e da fazenda do transporte até o abate desses animais, que é proceder a um manejo cuidadoso e responsável, ou seja, desde o nascimento, criação, transporte, com o conhecimento básico da espécie que você está criando. Isso vão ser feitos, vou mostrar para vocês, foram feitos vários cursos em relação a essa formação. Proporcionar a dieta, diretamente relacionada àquela liberdade da nutrição, as instalações apropriadas, porque se esse animal se machucar, ele vai me dar prejuízo. Manejar e transportar animais com calma, sem contusão, um exemplo daquele frango que a gente mostrou, do peito. Manter o ambiente de criação em condições higiênicas, mais uma vez, ou seja, se aquele animal se sentir bem, ele vai me produzir mais. E nisso entra um aspecto importantíssimo que nós temos como diferencial nos nossos concorrentes. Nós temos clima e espaço para eles. Água, disponibilidade de pastagens. Podemos melhorar muito. Há muito que se recuperar ainda de pastagens degradadas no Brasil. Então, esse o que a gente tem que defender lá fora é que nós temos, sim, um bem-estar animal natural do país, proporcionado pelo clima e pelo espaço que a gente tem para esses animais. Outra questão abordada especificamente é a questão do abate, né? Então, o momento do abate dos animais, ou seja, levá-los até o frigorífico, até o lugar onde será realizado o processamento e aproveitamento produtivo dele, que ele demorou toda a vida para expressar, é extremamente fiscalizado. Os métodos de insensibilização hoje ganharam proporções técnicas e científicas que garantem que aquele animal não sofre. E como é que a gente sabe que ele não sofre? Pela qualidade do produto que ele produz. Garanto para vocês que vocês não comeriam a carne de nenhum bovino que tenha sofrido no momento da sangria, porque as características da carne são totalmente diferentes. É a carne pálida, mole e exudativa, que eles falam. Ninguém vai comprar isso no mercado. Isso aí vira graxaria, isso vai para graxa. Então, o prejuízo é enorme, tanto para o produtor quanto para o frigorífico. Então, a carne que chega para vocês comprarem no mercado, vocês podem ter certeza que aquele animal morreu sem sofrimento, porque, senão, aquela carne não estaria com aquela qualidade. E essas legislações elas são compartilhadas em relação aos conselhos federais de medicina veterinária, então médicos veterinários e zootecnistas, que se formam, estudam e aperfeiçoam essas técnicas para
suprir tanto a cadeia da indústria quanto os produtores em relação a essa fiscalização das insensibilizações dos animais no abate. E aí uma série de publicações, ou seja, uma política pública com amparo científico. Diversas universidades fizeram cartilhas nas diferentes fases de vida desses animais, justamente para orientar as pessoas que estão no dia a dia com eles. Então, envolve desde vacinação, transporte, identificação, embarque, o manejo no curral, os bezerros, no caso aqui bovinos, né, bovinos de corte, e o comportamento social, como é que é a parte de dominância de um animal em relação aos demais, a um macho em relação ao outro, a necessidade de castrar ou não, enfim. São documentos que estão à disposição nesse site, no grupo de estudos e pesquisa da Unesp, de Jabuticabal, uma das referências. E, em relação à parte dos bovinos de leite, você tem cartilhas também na parte de ordenha, vacinação, bezerros, conforto dessas vacas. Por quê? Mais uma vez, o leite que vocês tomam não veio de um animal que estava doente ou que tem a inflamação da glândula mamária, que a gente chama de mastite. Por quê? Porque aquele leite é condenado. O leite que sai de uma vaca doente, uma inflamação no teto, é condenado. E isso aqui são práticas realmente de higiene. Ou seja, eu vou garantir o bem-estar animal daquela vaca na produção se eu cuidar da higiene dela. Então, o bem-estar animal ele é tido como uma consequência, ele não pode ser a finalidade. Ele é alvo de outras coisas, de outras medidas que eu adoto na minha propriedade. Na criação de bovinos de corte, esse estudo foi o que eu mencionei para vocês, onde, na produção, eu não tenho conhecimento ainda de algum estudo, mas eu sei que no convívio de cachorros e gatos, em algumas cidades foram desenvolvidos cursos ou pesquisas que comprovaram que pessoas que maltratam cães e gatos, elas tendem, não é uma verdade absoluta, mas os indicadores estatísticos foram positivos lá, tendem a também maltratar, ou seja, estar ligado à violência doméstica contra crianças e mulheres. Então, nenhum peão de fazenda bate num animal porque ele quer. Ele bate naquilo porque ele foi ensinado aquilo. Ele veio de uma cultura onde tratar os animais, onde o animal ele acha que aquele bovino é bruto, por exemplo, e que ele tem que ser maltratado com um porrete, com uma marreta, com algum pedaço de pau. E é essa cultura que a gente trabalha para mudar nas fazendas. O Senar faz os cursos, aquelas cartilhas, aqueles grupos ajudam. Então, esse estudo verificou que a redução das tensões nas atividades de manejo deixou os animais mais calmos, ou seja, facilitou para todo mundo, diminuiu o meu estresse, melhorou a minha produtividade, reduziu o estresse com acidentes de trabalho, melhorou a qualidade do rebanho, aumentou a eficiência da produção, melhorou as relações pessoais dentro da fazenda e melhorou as relações pessoais no ambiente da família dos trabalhadores. Não é um estudo científico, isso aqui são observações que eles fizeram. Como eu disse para vocês, eu desconheço que no meio rural haja, mas eu acredito que algum grupo esteja pesquisando isso para realmente provar. Né? Então, porque a violência doméstica em cidades a gente mensura facilmente. Como é que fica a violência doméstica no campo? Né? Ou seja, essa é uma questão diretamente relacionada à parte do tratamento dos animais. É um indicador. Aqui eu peguei um vídeo, então, todo mundo acha, por exemplo, algumas medidas são muito caras de implementação de bem-estar animal. Essa daqui é uma das mais simples. Só que, antigamente, se você chegasse com uma bandeirinha dessa num curral para tocar um rebanho, os peões iam dar risada da sua cara. Por quê? Porque os animais iam em cima, eles teriam avançado em você. Isso aqui é a parte final de todo um manejo que iniciou, de contato com os animais, de apresentar as instalações para eles, onde você vai treinando as pessoas. Isso sem investimento de novas instalações. Os grupos até preconizam, não faça investimentos, não gaste antes, se você não treinar o seu pessoal. Se os seus funcionários, se os seus peões não tiverem a tendência de aceitar aquele manejo. Então, isso hoje é uma técnica muito difundida no Brasil, muito difundida para tocar os animais. Claro, em algumas fazendas esse trabalho vai ter que começar ainda. Há uma mudança de relação entre as pessoas que manejam os animais e eles. E você pode ver a calma com que eles se dirigem para o local onde eles serão manejados, vacinados, identificados. Né? Em relação à cadeia de suínos, a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, a ABCS, foi uma parceira importantíssima nossa, em relação a lançamentos de cartilha ou preconizando isso aos produtores, realizando eventos. Uma das questões que vocês podem encontrar hoje sendo realizada é a abolição das gaiolas de gestação. Então, durante 30 anos, a Embrapa preconizou e pesquisou
que fêmea gestante deveria ficar presa, sendo alimentada na gaiola dela. E agora, de 2, 3 anos para cá, vem um levante, onde não. As fêmeas estão produzindo mais soltas, um manejo não permite com que elas mordam umas às outras, ou seja, se machuquem e tenham infecções. E o levante que a gente não entende do setor não, vamos mudar tudo. Então, chega para um produtor e explica para ele, você vai ter que demolir as gaiolas de gestação hoje, todas, e reinvestir em comedouros automáticos para as fêmeas, etc., por uma questão de bem-estar animal. Não é uma questão de bem-estar animal, é que as fêmeas soltas produzem mais. Só que ele vai ter que diluir isso em relação à produtividade dele. Não é de um dia para o outro, depois de manejo de 20, 25 anos, que ele vai conseguir mudar as instalações. Tá? Então, realizou seminários em relação a isso, né, o encontro com produtores, juntos com o sistema CNA também, mostrando esses benefícios da criação ou das fêmeas gestantes estarem soltas. Então, essa é uma granja. Esses animais, hoje, eles se sentem mais socializados, ou seja, mais felizes, como a gente estava falando, na produção e na gestação dos filhotes. Comem mais, engordam mais e têm filhotes com maior peso ao nascer, que é um dos indicadores importantíssimos da suinocultura. Em relação aos avicultores, as aves, um grande parceiro, a Associação Brasileira de Proteína Animal. Então, foi umas iniciativas que começaram desde 2008 e hoje estão bastante difundidas, que é o protocolo de bem-estar animal para frangos. Então, aqui tem uma série de princípios que se baseiam naquelas 5 liberdades e que têm indicadores para serem acompanhados dentro da granja, né? Ou seja, como aquelas pessoas que manejam conseguem mensurar isso nos animais que eles estão trabalhando. Dentro das aves de postura, então, frangos, galinhas que produzem ovos, a questão hoje é a de também criá-las soltas dentro dos ninhos. Então, há um levante também mundial em relação a você não ter mais as fêmeas poedeiras presas nas gaiolas colocando os ovos. Permitir com que elas se socializem, né, umas com as outras e se dirijam ao ninho quando tiverem a vontade de colocar os ovos ou tiverem dispostas a colocar os ovos. Essa é uma técnica também que o setor apoia. Então, o Brasil é parceiro nessas iniciativas. A única coisa é que não dá para fazer em 2, 3 anos, 4, 5 anos, como eles querem. Então, vocês vão ver algumas iniciativas. Burger King, McDonald's, proíbe ovos de galinhas presas. E aí, eu vou comprar da onde? Se 90% do setor, os principais produtores, produzem hoje galinha presa. Então, esse tipo de iniciativa ela força o setor a uma mudança onde a gente é acusado de estar produzindo ovos de galinhas presas, quando não é verdade. Foi preconizado ao setor que produzisse assim durante muitos anos. Essas são algumas ações nessa mudança de paradigma, nessa mudança, nessa educação, reeducação, tanto das pessoas de manejo quanto dos produtores. E, nesse assunto, que esses últimos slides dessa parte do bem-estar animal, que eu gostaria que vocês levassem qual que é a visão do setor produtivo? Os consumidores, cada vez mais, estão preocupados com o bem-estar animal, dos animais de produção. E, sim, o setor produtivo tem demandado um número cada vez maior de regulamentações que melhorem a vida desses animais. O produtor rural precisa do quê? Prazo e também financiamento para conseguir mudar essas recomendações que eram adotadas há muitos anos. A evolução tecnológica vem acontecendo com a adoção de novas tecnologias e muitas delas, vocês viram, simples. Claro, uma granja daquela ali de suínos e a de aves é um investimento tecnológico, é um investimento, é um custo muito maior. Mas uma bandeira para tocar os animais não pode ser tido como um manejo que não seja preconizado ou utilizado. O bem-estar animal é individual, ou seja, não é algo que a gente vai proporcionar ao animal. Ele está intrínseco ao que aquele animal tem de entendimento do setor, do relação onde ele está, com os animais que estão lá, critérios de dominância, etc. A ausência de bem-estar animal não pode ser confundido com crueldade, então isso eu falei para vocês. A humanização deve ser evitada, justamente para a gente tentar atrelar, esse animal está depressivo, esse animal está frustrado, esse animal está... Se a gente fizer aqui, como eu falei, nenhum de nós tem aqueles 5 liberdades. Nenhum ser humano tem. Ainda faltam pesquisas científicas que atendam essa viabilidade. As pesquisas, ainda no Brasil, são recentes, mas os avanços são notáveis. E isso reflete diretamente na produtividade. Nós não teríamos o papel que nós temos hoje na agropecuária mundial de produção de proteína animal se nós não tivéssemos uma preocupação com o bem-estar do nosso rebanho. Então, esse é um discurso que vocês podem expressar com toda certeza, com toda a confiança lá fora, quando vocês forem discutir isso. É impossível produzir o que nós produzimos se nós maltratássemos os animais.
Generalização de casos pontuais, então você deve ter acompanhado, caminhão tomba no rodoanel, derruba os suínos, ou vídeo, um peão arrastando um bezerro dentro da mangueira ou do curral lá de manejo da fazenda. Esses casos ganham uma mídia absurda. Por quê? Porque as pessoas se identificam isso, é uma questão ideológica, onde nós não devemos mais aprisionar animais para produzir alimento. E isso é totalmente errado. Ou seja, a gente vai voltar a caçar, então. Cada um vai pegar um arco e flecha e vai sair pegando as galinhas no meio do mato. Né? Porque essa tecnologia que nos levou a fazer isso é justamente o que garante a proteína animal a esse preço que a gente tem. E o que a gente precisava de vocês lá fora? É justamente isso. Ou seja, a União Europeia é uma dos blocos aí, dos atores mundiais que mais aponta o dedo nos outros. E é um dos que menos tem disponibilidade de clima e espaço para conferir bem-estar animal ao rebanho deles. Já tentou, por mais de uma vez, incluir bem-estar animal em regras da Organização Mundial do Comércio, alegando preocupação dos consumidores e impacto na produtividade, na competitividade da indústria deles, dizendo que eles não tinham competitividade porque lá eles têm muita preocupação com o bem-estar animal, por isso o produto deles é mais caro. E a gente gostaria dessa parte de vocês é justamente isso, ou seja, a OMC não pode, no momento, regulamentar o bem-estar animal, o comércio com base no bem-estar animal. Há o quê? Necessidade, isso já existe em relação ao Brasil e outros países, de cooperações técnicas para se conhecer o manejo. E quando se conhece o manejo, eles saem daqui frustrados com o que eles vão encontrar no país deles. Porque ninguém cria os animais do jeito e tem essa disponibilidade de espaço, por exemplo, de bovinos, para colocar os animais no sol e a um pasto de qualidade que a gente tem. Vamos falar um pouco sobre a questão dos resíduos no Brasil, que é um outro tema que nos apontam muito o dedo, né? Ou seja, o uso de hormônios, uso de medicamentos veterinários, embargos, etc. Então, o que são os resíduos? Resíduos são os vestígios, né, ou restos de substâncias que podem ser encontrados nos alimentos de origem animal, então carne, leite, ovos, mel e vegetal, e aqui antibióticos, pesticidas. Isso causa extremo prejuízo para a indústria, porque um leite condenado por resíduos ele leva todo o resto da indústria a ser desinfetado, a parar a produção, a fazer limpeza. Ele causa toxicidade, e a hipersensibilidade ou reações alérgicas das pessoas que consomem esse produto de origem animal. E um tema que eu vou abordar para o final, que está em extrema discussão também, é a parte da resistência antimicrobiana. Acredito que vocês devem ter visto, a Organização Mundial de Saúde fez uma reunião, daquelas que ela só faz quando o tema é extremamente importante, como fez para a AIDS, fez para a tuberculose, fez de resistência antimicrobiana. E a ideia é que nós precisamos dos senhores para nos defender, porque agora está todo mundo apontando o dedo que a resistência antimicrobiana é culpa da agropecuária, que usa desenfreadamente antibióticos na produção e etc. Então, esse é um esquema, mais ou menos, dessa inter-relação entre os contaminantes e as cadeias produtivas. Os defensivos agrícolas podem, sim, contaminar a produção e causar resíduos, mas eu não vou abordar muito essa parte. Eu vou abordar mais a parte da administração direta, né, não o contágio indireto. Então, os contaminantes ambientais, resíduos originários da obtenção e tratamento ambiental e os medicamentos que são utilizados para melhorar essa produtividade dos animais. Também lhes digo que nós temos um dos programas mais respeitados mundialmente, que é o chamado PNCRC. É o Plano Nacional, um programa federal de inspeção, é o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes. Ele é subdividido, então, na área animal e na área vegetal, porque os medicamentos, os testes, etc., são diferentes. E é uma ferramenta de gerenciamento de risco, ou seja, ele é amostral. A não ser por denúncias, etc., você coleta amostralmente essas amostras. E, para fazer essa rede toda do PNCRC animal, são mais ou menos 3.500 estabelecimentos que são chamados Serviço de Inspeção Federal. Vocês já viram esse símbolo? Conhecem? Então, na mesa de café da manhã de vocês, quando vocês estiverem lá, procurem qualquer produto de origem animal, mel, seja manteiga, leite, iogurte, queijo. Vocês vão encontrar esse ou outros das inspeções estaduais ou municipais, mas é o selo que garante esse produto no mercado, né, a venda, a inspeção do produto de origem animal. E, em 2016, há uma rede de laboratórios, 6 deles oficiais, e em 2016 isso pode variar conforme o ano, ou laboratórios privados para analisar essas amostras coletadas. E esses são os chamados LANAGROS, né, ou seja, a Rede de Laboratórios Nacionais Agropecuários. Tem diferentes níveis,
São laboratórios que têm diferentes divisões, então eles fazem diagnóstico de doenças de nível 4, doenças que têm que ter total segurança, e fazem também análise de resíduos nesses medicamentos. E fazem a vistoria dos privados e públicos credenciados, que tem que ser, que passam por um severo, né, um rigoroso arcabouço de legislações e testes para serem habilitados a atuar nesse programa de resíduos. Essa é uma proporção, mais ou menos, ou seja, tem aumentado o número de amostras de 2012 para 2016, das amostras realizadas pelos próprios laboratórios, justamente pelo incremento de técnicas mais caras, às vezes não compensa para esse laboratório credenciado implementar, e pela vigilância realizada, ou seja, os testes que os laboratórios nacionais fazem, os credenciados que não dão conformidade, eles são descredenciados. Então, hoje, mais ou menos 86% em 2016, as amostras coletadas por todos aqueles, e a gente vai ver o quantitativo mais para frente, foram realizadas em laboratórios oficiais. Então, não há qualquer tipo de conflito de interesse em relação a isso, né? Ou seja, a indústria patrocinando laboratório, isso também é uma outra coisa. Ah, dá para confiar, dá para confiar. Eu lhes digo que dá para confiar e muito nesses testes que são realizados, porque eles são, inclusive, acreditados internacionalmente para se tornar um laboratório oficial. E quais são os critérios? Então, eu tenho um mundo de medicamentos ou de princípios ativos. Como é que eu vou mensurar isso? Primeiro, eu tenho que saber se aquele medicamento deixa ou não resíduo. Porque se ele for um medicamento que não deixa resíduo, eu não tenho como mensurar ele. Ele não pode entrar no programa e eu tenho que partir para um outro critério, que seria bani-los ou proibi-los. O potencial de toxicidade, o quanto ele chega na carne, no leite, no mel, nos ovos, nos peixes, e pode levar isso a prejudicar o consumidor. Potencial exposição da população, aspectos farmacológicos, compromisso na harmonização de blocos comerciais e possam contribuir para a barreira das exportações. Então, isso também é muito importante para os senhores. Se a União Europeia começa a fazer, ela começa a exigir dos outros. Isso é um critério muito difícil de discutir mundialmente. Há organismos, como eu vou mostrar mais para frente, que fazem essa conciliação dos países, mas, geralmente, é um critério comercial bilateral. Se eu começo a fazer, eu não aceito mais e você tem que mensurar, porque se eu detectar aqui, eu suspendo a compra do seu produto. Então, é um tema muito sensível nas relações comerciais. E aí, se aquele medicamento deixa ou não resíduo e não tem teste, por exemplo, para eu detectar ele, ou ainda, como eu falei para vocês, na resistência antimicrobiana, ele é tido como um medicamento extremamente essencial para o ser humano, é um antibiótico e etc., eu tenho que retirar ele do uso animal. E aí vem uma outra questão, que os senhores podem defender nosso, é que o Brasil tem uma das listas mais extensas de proibição no uso da pecuária. E essas são todas. Ou seja, desde 98, progressivamente, e aqui a gente tem uma série de medicamentos nessa única instrução normativa, né, que é a IN, que foram proibidos no uso na pecuária. Então, esses estão banidos. O último agora foi o sulfato de colistina, foi em novembro, se eu não me engano, de 2016. Justamente por quê? Porque a OMS declarou que colistina é um antibiótico, um antimicrobiano importantíssimo para a saúde humana. E isso causou já uma série de normativas nos outros países proibindo o uso. O que o Brasil teve que fazer? Proibir também. Então, aqui, como eu disse para vocês, os hormônios alimentares, por exemplo, em aves, é proibido desde 2004. Não que ele fosse usado antes, mas se eu não tiver essa instrução, esse marco legal, eu não consigo provar que eles não são utilizados. Então, eles são proibidos. Anabolizantes em bovinos, também produzido desde 2011. Não que eles fossem utilizados, mas eu tenho que ter esse marco legal nessas relações comerciais. E aí, eu consigo mensurar se ele é detectável ou não, e aí quanto que ele pode estar presente e acima de quanto que ele não pode estar presente. E isso é o chamado limite máximo de resíduo, que é o LMR, e os teores máximos de contaminantes. E aí, não estamos sozinhos no mundo. Isso daí é extremamente pesquisado em diversas universidades renomadas no Brasil e no exterior, que orbitam em cima do nosso programa nacional. Então, você tem o Códex Alimentar, você tem a legislação da União Europeia, você tem o USDA e você tem legislações específicas do Mercosul, que dizem, esse aqui, acima desse nível, tem que ser jogado fora, esse nível acima desse nível tem que ser condenado, vamos baixar esse, vamos subir aquele, conforme são
detectados ou estudadas as moléculas. Então, essa é toda a normativa, ou seja, toda a parte legislativa internacional que define qual é o limite máximo de resíduo que eu posso ter naquele alimento. E específico para a espécie, específico para o alimento. Então, para aves poedeiras, para carne de frango, para mel, e assim por diante. E aí, fiz análise, detectei o resíduo. O Lanagro fez lá, coletou, fez a análise. O primeiro passo é qualificar. É permitido aquele resíduo? Está dentro daquelas normativas proibidas lá? Não, não é. Então, ele é ilegal, está tudo automaticamente condenado. É jogado fora, incinerado, queimado. Ele é permitido e está acima do limite máximo de resíduo, é chamado uma violação e também é condenado. Isso pode ser mais ou menos condenado conforme o destino do produto e conforme o produto. Agora, não. Eu tenho quantificado, ele está dentro do limite máximo de resíduo, ele é aceitável, está liberado. Esse é um esquema simples de como funciona a análise nos laboratórios. Aqui eu coloquei para vocês, não se preocupem, vai ter um slide para frente, é só para vocês terem uma ideia de como são publicados os resultados. Então, você tem uma espécie e categoria, frangos de corte, classe de substâncias, então eu testei antimicrobiano, antiparasitário, beta-agonista, contaminantes inorgânicos, anticoxidianos, as substâncias que são testadas, a matriz onde foi testada, se foi no rim, no músculo, no fígado, na gordura, o número de amostras testadas, quantas amostras não deram conformes daquele número total. Então, no slide seguinte, vocês vão ter um resumo disso. Verifiquem a quantidade de percentual de amostras conformes. É muito alto, é muito alto. O que diz para nós é o seguinte, o setor não usa. Por quê? Primeiro, é proibido, ou se usa dentro dos limites, respeita um importantíssimo conceito que a gente vai ver mais para frente, que é o chamado período de carência. Então, esse é um resumo daquela tabela, então, para frango de corte, bovino, etc. O número de amostras foram realizadas em 2016, então 15.228 amostras, e o percentual de conformidade, 99,5% de conformidade, em testes que seguem critérios de códex do USDA, Mercosul, União Europeia, respeitando os limites máximos em laboratórios credenciados internacionalmente. Aí eu lhes pergunto, dá para confiar no que a gente come ou não? Dá para confiar no que a gente come. Ou seja, carne não leva resíduo para a mesa do brasileiro. Esse PNCRC animal é o que nos garante que a carne que a gente come não leva hormônio, não leva antibiótico, não tem outra substância que nos cause alergia ou problemas. E isso são dados que estão no site do Ministério e são auditados pelos países em relação aos tratados. Essa primeira linha ela é geral para o programa. Então, o PNC são recomendações do programa. Vou passando em todas as cadeias onde ele atua. Então, grau de exposição do pescado aos contaminantes ambientais na pesca e exposição dos produtos da aquicultura aos medicamentos veterinários. Então, a pesca é apontada o dedo, onde as pessoas, para tratar os animais, jogam os antibióticos na água. Isso causa resíduos da água, resíduo para o meio ambiente, resíduo no peixe. Também é uma questão que não é verdade, porque os peixes são analisados e vocês viram a quantidade de conformidade do sistema. Na avicultura de corte, segurança do sistema de criação, por meio de controle da presença de resíduos e medicamentos veterinários contaminantes. Então, leve para os senhores, frango brasileiro, não posso falar para os outros, mas brasileiro, não tem hormônio. Não usa esse hormônio aqui, porque senão aquelas amostras não estariam naquele grau de conformidade. Na avicultura de postura, rastreabilidade dos produtos amostrados, permitindo a identificação e a fiscalização de produtos e propriedades envolvidas em não conformidades. Então, detectada numa não conformidade, o mais importante é eu conseguir chegar na granja ou no produtor que está utilizando aquilo. Ou para condenar o lote, ou para modificar a questão do uso que ele faz lá dentro, naquele medicamento errado, porque ele vai se tornar improdutivo, vai ter que sair da atividade se ele não mudar aquela prática no uso. Na suinocultura, produtos exportados devem atender os requisitos de qualidade e inocuidade praticados nos mercados importadores, que é a denominada equivalência que eu falei para vocês. Então, o comércio dos países é muito baseado nessa questão dos resíduos e eles têm que ser equivalentes. Na bovinocultura de corte, segurança do controle da presença de resíduos e aditivos melhoradores de desempenho, os medicamentos veterinários e contaminantes. Então, nós temos a famosa, como você falou, carne sem hormônio. Você falou que é um ganho enorme mesmo criar pasto. O problema é a nossa produtividade a pasto, que ela pode ser muito melhor.
Porque as pessoas acham que é largar o boi no campo que ele vai dar carne boa ainda, sem eu fazer nada. Não, quando você teria que tratar, adubar, plantar de determinadas espécies, fazer rotativo daqueles pastos, não deixar eles em cima do mesmo lugar. Essa é a nossa grande batalha. Mas eu acredito e falo para os senhores que o Brasil não vai mudar o método dele de produção. Ele vai intensificar e melhorar uma característica que só nós temos, que é a carne a pasto, com alta produtividade. Claro, concentrado, né, os confinamentos no final da produção para acabar a carcaça, colocar a gordura, melhorar a carne lá que vocês compram a picanha, aquele nível de gordura, isso vai continuar. Né, apesar de ser pouco hoje, pode melhorar. Mas você pode fazer uma parte entre suplementação de animais a pasto mesmo. No leite, garantia da qualidade do sistema de produção dos alimentos de origem animal ao longo da cadeia produtiva do campo à mesa. Então, o leite é um problemão em resíduo, muito, porque como é um alimento extremamente nobre produzido pela vaca, qualquer medicamento que ela tenha contato gera resíduo no leite. E aí, se eu pego de um produtor, do outro, jogo no caminhão, jogo no tanque de expansão e o tanque de expansão dá resíduo, está tudo condenado, mesmo que eu não tenha colocado eu não tenha feito usado errado, se o meu vizinho fizer e meu leite for misturado, acabou, está tudo condenado, em cima daquele limiar, né? Apicultura, então, equivalência de sistemas, alguém mencionou aí, então isso aí vale para tudo, tá? Não só para apicultura. Reconhecimento e garantia mútuos conforme preceitos da SPS e Códex. Tá? Então, eles também regem, o Brasil também é signatário, também respeita esses limites. E quais são as perspectivas? Ou seja, por que nós sofremos tanta pressão? Porque nós somos um importante ator nesse mundo das proteínas animais. Então, aumento das exigências de controle para a implementação de medidas sanitárias, essa é uma pressão que a gente faz, aumento na pressão dos consumidores, mercados importadores, na agilização das ações de controle, a resposta, detectei o quanto eu notifico, o quanto eu evito que aquela carga chegue, aumento na pressão dos consumidores brasileiros e mercados internos, na agilização das ações de controle e alimentos mais seguros. A adoção dos parâmetros internacionais. Como eu falei para vocês, nós fazemos parte de todos esses grupos, principalmente desse aqui, nesse caso a parte animal, que é onde a gente acompanha, que é um grupo de experts dentro do Códex que faz essa análise dos coisas, então, dos resíduos, dos limiares, dos limites máximos, e a Organização Mundial do Comércio troca as figurinhas, né, entre essas instituições para avaliar quais resíduos exigiam, quais resíduos. E ainda tem aqui, muito importante, a OMS, né, que ela recomenda, a Organização Mundial do Comércio fala, esse está proibido hoje, os países signatários que se virem para fazer a questão. E essa discussão é muito importante dos senhores, porque realmente essa questão também é muito envolvida, vocês viram nessa carta da Camila aí, por mentiras contadas em relação ao nosso sistema produtivo. A participação brasileira no Códex tem essas vantagens e, principalmente, dar ao país credibilidade de discutir. Então, somos participantes, temos cadeiras, o Ministério da Agricultura tem representantes tanto da Saúde, da Anvisa, do Ministério da Saúde, da Anvisa e do Ministério da Agricultura, com cadeira, voz e voto dentro do Código Alimentar desses grupos. Então, essa credibilidade é o que nos faz sentar de par a par numa mesa de discussão em relação a resíduos no mundo. O que a gente faz em relação a essa questão para os produtores? É preconizar, primeiro, que só compre ou administre nos animais produtos registrados. O primeiro registro é aquilo que a gente faz, ou seja, se eu posso ou não mensurar. Se eu pego um produto que não está registrado, eu nem consigo ver se eu mensuro ou não aquele resíduo. A indicação e uso específico para a espécie-alvo. Então, diferentemente das plantas, onde o Alan falou ontem, se eu tenho um registrado para batata, eu posso usar na beterraba, que pode me dar lá um resíduo, mas não acima do limiar, e aquela beterraba pode ser tida, mas não estava registrado para ela, e isso está mudando o conceito. Para os animais é diferente. Ou seja, a preconização, o princípio ativo com a formulação, ele é espécie específico. Então, não é para usar, não pode usar de um animal ou de uma espécie em outra espécie. E, dentro das boas práticas dessa orientação ao produtor, dosagem, a via de administração e um critério importantíssimo, que é o quê? Período de carência. É eu administrar esse medicamento e esperar o organismo daquele animal metabolizar até que o nível do medicamento, depois de ter feito o efeito que eu queria, caia
abaixo do limiar máximo de resíduo. E aí ele não vai ser problema. Então, período de carência é tudo nessa questão da utilização de medicamentos. E é o que a gente mais orienta o produtor. Ou seja, se eu apliquei no animal, esperar tantos dias para enviá-lo para o abate, ou para tirar o leite, ou para coletar aquele produto de origem animal. Tá? Então, período de carência é isso, é o intervalo entre a aplicação do medicamento até o momento onde o limiar máximo de resíduo está abaixo, ou então o medicamento nem existe mais, já foi metabolizado e eliminado do organismo do animal. O que nós precisamos de vocês? Estarem atentos aos temas atualmente em discussão. Então, a presidência da Comissão do Códigos Alimentares vai mudar, e isso, dependendo de quem assume, infelizmente, com as suas ideologias, defendendo o seu país, e isso é problemático para os demais. Revisão dos princípios de higiene dentro do Códex, também está em revisão. As normas sobre limite máximo de resíduos para aditivos, pesticidas e medicamentos veterinários. E aí o tema que eu queria destacar para vocês levarem, está relacionado ao resíduos, mas ele não é todo o resíduo pode estar relacionado a antiparasitários, etc., que é a resistência antimicrobiana, ou seja, a aplicação de antibiótico nos animais. Dentro da resistência antimicrobiana, a tentativa hoje é de atribuir a responsabilidade de geração de resistência no ser humano, nas pessoas tratadas em hospitais, ao uso, dito por eles, desenfreado na agropecuária. E, mais uma vez, eu coloco para os senhores, ninguém usa medicamento porque quer. O produtor não sai gastando dinheiro em antibiótico para um animal porque ele tem dinheiro sobrando, é porque realmente ele precisa. O uso dessas substâncias da ação antimicrobiana, ela pode ter 3 finalidades na pecuária, então, promotor de crescimento, melhorar a conversão alimentar, profilático, ou seja, doses preventivas, eu dou para um animal para ele não ficar doente, e terapêutico para tratar e curar uma infecção. E isso, sim, é utilizado como um critério de bem-estar animal na avicultura, por exemplo. Então, você dá um antibiótico preventivo dentro do limite, dentro da utilização recomendada e respeitando o período de carência, evita que aquelas aves fiquem doentes, justamente pelo convívio próximo que elas têm uma da outra, ou pelo ambiente. Então, isso é preconizado, é uma ferramenta tecnológica como um trator. É a mesma coisa. É a mesma coisa que eu desenvolver uma colheitadeira melhor para fazer a colheita. O antibiótico ele não é o erro é como eu uso ele, se eu usar ele errado. Então, e esses antibióticos, como vocês viram lá, eles estão sendo retirados os que têm relação na saúde humana. Estão substituídos por outras moléculas que são uso exclusivo na agropecuária. E o percentual de amostras conformes nos diz que esse antibiótico não está chegando no ser humano. Ou seja, eu não estou comendo um peito de frango e ingerindo antibiótico sem saber. E o que o produtor espera dessa questão da resistência antimicrobiana? É ser um ator no processo e não apenas ser informado para cumprir o que foi decidido. E isso a gente fala mais para os nossos órgãos aqui fiscalizatórios, mesmo o Ministério da Agricultura. O trabalho deve ser realizado estritamente com base científica. Não pode ser imputada a responsabilidade somente ao setor, sem dar uma alteração factível. Então, se eu vou tirar uma molécula, eu tenho que ter uma outra que substitua que não vai ser usada em humano, por exemplo. É isso que o setor espera dessa discussão em relação à resistência antimicrobiana.